Irmão, nós vemos Deus falando com o homem, né, igreja? E Deus fala contigo também, meus irmãos. Assim como ele falava com Moisés. Ah, irmão, mas Moisés foi o homem que mais teve intimidade, né? Porque a Bíblia nos relata que ele teve intimidade tão grande com o Senhor, que via praticamente o Senhor face a face. Mas nós também vemos pelos olhos da fé, né, irmão? Aleluia! Nós também vemos, irmãos, que Deus opera em nossas vidas, que Ele fala conosco. Aleluia! Que Ele acende a nossa lâmpada, né, irmão? Que Ele faz de tudo para nos dar vitória, igreja. E aqui está Deus falando com Moisés da maneira que Ele queria que o tabernáculo fosse feito. Tremendo, né, irmãos? Coisa linda. Deus falando ali o que Ele queria que colocasse, na onde que Ele queria que colocasse e da maneira que Ele queria também. E assim é Deus fazendo nossas vidas. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Pedro fala bem claro lá na segunda carta, se não me engano, capítulo 1, amém? Versículo de 14, que ele chega a dizer que esse tabernáculo que for desfeito, ele se entregue aí para que, quando nós entregamos nosso espírito ao Senhor, né? Aleluia! Temos a terminar a jornada que Deus tem conosco aqui na terra, e aí Ele deixará com certeza um testemunho, né? Que Deus fez através de nós. E assim nós vivemos, né, meus irmãos? O testemunho do Senhor, a maravilha que Deus fez através de cada um de nós. Aleluia! O caminho que percorremos, irmãos, com Deus, lado a lado, Ele nos carregando quando nós não temos força para andar. Amém? Aleluia! Ele nos colocando de pé quando estamos prestes a cair, até mesmo caímos. O Senhor vai lá e fala: eu vou te levantar. Glória a Deus. É lindo, igreja. É lindo de sentir isso. Deus fazer isso em nossas vidas. Porque aqui mostra Deus construindo um tabernáculo junto com Moisés ali, né? Colocando todas as coisas como Deus queria que colocasse. Vocês podem ler desde o capítulo 25, já começa a falar da maneira que Deus, o que Deus queria, o que Deus pediu para que Moisés levasse, para que fosse colocado no seu tabernáculo. Aleluia! E depois ele fala da maneira que ia ser colocado cada coisa no seu lugar. E é assim que Deus faz em nossas vidas, amém, meus irmãos? Ele nos coloca da maneira que Ele quer e cada coisa no seu lugar. Aleluia! Cada coisa vai acontecendo ali conforme a vontade de Deus. Se assim deixarmos, irmãos. Se assim quisermos também. Porque Deus não age por força e violência não, igreja. Amém? O que Deus no máximo Ele faz em nossas vidas é estreitar os nossos caminhos. Lógico que o estreito de Deus, né? Para quem sabe, para quem já passou, sabe que é estreito mesmo. Mas por quê? Porque Deus está te mostrando que Ele quer você dessa maneira. E da maneira que Ele quer, é o melhor para a tua vida. E Ele coloca a gente ali, irmãos, de acordo, né, como Ele falou na própria formação, em uma conversa que tem ali, Pai, Filho, o Espírito de Deus, e fala: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Aleluia! Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. É um privilégio muito grande a humanidade ser imagem e semelhança do Senhor, igreja. Aí o que Ele faz dentro de nós é colocar cada dia mais os seus pensamentos dentro de nós, porque os pensamentos dele são maiores que o nosso. O caminho dele também é maior que o nosso. Ele começa a colocar nós no caminho dele, igreja. O tabernáculo de Deus que somos, irmãos. No passado se fazia ali uma arca do testamento, do concerto, a arca do testemunho, colocava ali, né, glória a Deus, para colocar também dentro dos testamentos, o mandamento de Deus, para que o homem viesse a meditar nele e lembrasse daquilo que Deus falou com Moisés no monte, né? A regra, a lei, para que o homem viesse a seguir, colocou ali para que o homem viesse a observar todo momento da sua vida. Mas hoje, irmãos, através do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele coloca isso em nosso coração, igreja. Aleluia! Por isso que nós somos um tabernáculo de Deus. Por isso que Paulo fala: Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Eu creio que Deus nunca quis habitar, amém, meus irmãos? Deus sempre quis habitar dentro de nós, igreja. Porque tem uma passagem também, irmãos, que Deus me faz lembrar aqui agora, do próprio Davi, igreja. Segundo o coração de Deus, ele imaginou em fazer uma casa para o Senhor. E Deus falou para ele: eu não te pedi nada, Davi. Eu não te pedi que tu fizesse uma casa para mim. Eu, quando eu habitei com vocês em tenda, peregrinei com vocês no deserto, eu nunca reclamei. Glória. 2 Samuel, capítulo 7, glória a Deus. Você vê Davi ali, né, todo preocupado em fazer uma casa para Deus. E Deus falou: não, Aleluia! não pedi nada, não estou reclamando. Porque o prazer de Deus, ele está dentro da gente, igreja. Está dentro de nós, irmãos. Mas como ele viu que Davi também era um homem voltado, uma vida
voltada a ele, né? Ele não deixou Davi totalmente triste. Falou, não, tu não vai fazer, mas teu filho, um herdeiro que nascerá de ti para a casa. De novo, Deus falou com Salomão ali na maneira que queria o tempo, onde foi colocado as coisas, foi uma maravilha, né, irmãos? Você vê que quando Deus fala com o homem obedece. Você vê que tanto nessa passagem aqui, irmãos, como na passagem também de Salomão, enche o lugar da glória de Deus. Quando a gente obedece a fala que Deus fala conosco, nós somos enchidos da glória do Senhor. Passamos do sobrenatural, igreja. Aquilo que o mundo não entende, os milagres que acontecem, aquela vida mudada, uma vida de felicidade, onde cai por terra a amargura, onde cai por terra o desprezo, onde cai por terra até o desânimo, irmãos. Porque o sobrenatural começa a acontecer em cada um de nós. Deus começa a nos encher. Glória a Deus, aleluia. Como ele encheu um lugar que Salomão ali, né, orou, fez uma oração a Deus, né? Os sacerdotes não puderam nem entrar direito, porque estava cheio da glória do Senhor. Somos nós também, irmãos. Quando oramos ao Senhor, buscamos a Deus, Deus fala conosco, ficamos cheios da sua glória, igreja. E é o que Deus fala conosco nessa noite, irmãos. Buscar ser cheio da glória do Senhor. Buscar ser uma pessoa obediente a Deus. Deus falar contigo, você fazer da maneira que Deus está te falando, mas está doendo, não importa que está doendo. Amanhã você vai ver, não vai sentir mais dor nenhuma. O choro de uma noite, a alegria vem amanhecer. A maneira que você escuta Deus falar contigo, você começa a criar uma intimidade com Ele. Você começa a ver, verdadeiramente Deus falou comigo. Verdadeiramente é Deus que está falando comigo. Começa a criar uma intimidade com o Senhor. Aí você não vai ficar mais contando a vida de Moisés. Moisés teve uma vida íntima com o Senhor. Moisés via até Deus face a face. Você vai chegar e falar, posso que eu não vejo a Deus através de uma nuvem ou uma coluna de fogo, mas Deus também fala comigo. Glória a Deus. Posso sentir, até parece que está face a face, que eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu consigo ter a sensibilidade de Deus falar comigo. Ó, faça isso, meu servo. Faça isso, minha serva. E eu dou ouvido, glória a Deus. Aleluia. Sabe que Paulo, irmãos, ele chegou um momento que ele foi lá na igreja de Bereia, em Atos 17, e ele começou a ver que o povo ali, eles eram muito supersticiosos, né? E a idolatria também estava grande, né? Mas gostou também que eles eram examinadores da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atenienses ali. E ali ele viu que tinha um altar a um Deus desconhecido. E ele falou, esse é o Deus que eu tenho falado para vocês. Aleluia. Um Deus que não habita, mas um templo feito não por mãos de homens, mas que habita dentro de nós, irmãos. Glória a Jesus. Para muitos ainda se torna um Deus desconhecido. Por que Deus desconhecido, irmãos? Porque falta intimidade que Deus quer contigo. Aleluia. Falta essa intimidade. Então você ainda serve a Deus, mas serve ainda por desconhecimento. Glória a Deus. Aleluia. Serve a Deus, ainda serve ainda no desconhecimento. Para ti ainda é um Deus desconhecido. Aí eu já ouvi falar, às vezes eu peço a Ele, né? Tem pessoas que rezam, outros vão e tomam passes, outros fazem tantas as coisas, ainda para eles é um Deus desconhecido, irmãos. Ainda tem pessoas que levantam imagem, irmãos, no seu coração, ou até diante dele, né? Como o povo também levantou uma imagem no deserto. Porque o homem ainda tem esse vínculo de querer ver Deus, irmãos. Não, mas eu preciso de um Deus que, venho apalpá-lo, venho vê-lo. Não é dessa maneira. Deus habita em espírito dentro de cada um de nós. Começa a se tornar mais um Deus conhecido para você. Começa a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Vamos falar isso ontem, pastor, aqui, né? Passagem de Osés, passagem linda, irmãos. Que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, igreja. Que esse amor que nós temos por Deus, irmãos, pode ser como uma névoa, como uma neblina que ela vem pela manhã, e logo ao meio-dia, ou até antes do meio-dia, ela some. Você vê que às vezes acordamos, está tudo nebuloso, aquela neblina forte, mas daqui a pouco começa a vir o sol, a neblina some. Não pode ser esse amor assim nosso para com Deus, igreja. Um amor que daqui a pouco fala, eu amo a Deus, eu amo, daqui a pouco esse amor some, meus irmãos. Some não querer adorá-lo, some não querer agradá-lo, some não querer obedecê-lo. Glória a Deus. Some andar uma vida totalmente contrária da vida que Ele quer para você. Deus fala, vai pela direita, você vai para a esquerda. Deus fala, segue reto, você volta. Aí fica difícil, irmãos. Fica um Deus desconhecido para ti. Deus não quer ser desconhecido para ninguém. Ele quer ser conhecido por todos, irmãos. Para que cada dia mais próximo de nós, para os nossos filhos. Como Deus fala, vai necessitar mais que alguém venha falar desse Deus, porque todos
família, meus irmãos. Glória a Deus. Por isso que é lindo quando Deus fala conosco que nós obedecemos, meus irmãos. Não vivemos mais com o testemunho dos outros, igreja. Não pegamos mais Moisés, Paulo, né? Todos aqui que passaram Elias, Eliseu, Pedro, Tiago, e colocar ele no altar e ficar idolatrando, irmãos. Né? Porque às vezes vemos pessoas que idolatram os discípulos, idolatram os profetas, idolatram os patriarcas e fica colocando a vida deles, fulano, mas fulano era diferente. Não, nós somos seres humanos igual a nós, irmãos. Homem que tiver uma vida voltada a Deus, uma vida entregue ao Senhor, uma vida de graça, uma vida que em todo momento Deus enchia. Glória a Deus, aleluia. É rico ser poderoso, amém? Mas poderoso pelo poder de Deus. A maior riqueza que o ser humano pode ter, meus irmãos, é a comunhão do Espírito Santo, igreja. Rico da graça, rico do conhecimento, né? Do poder de Deus, meus irmãos. E não se embaraçarmos com coisa nenhuma desse mundo, igreja. Não ficarmos aí com medo, irmãos. Demoramos para o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha família? Deus está no controle, meus irmãos. Isso é poder de Deus, igreja. Isso é poder, igreja. Assim como esses homens creram, irmão. Assim como Eliseu creu. O Eliseu passou aquela força para Geazi e falar: olha, Senhor, abre os olhos dele, mostra a verdade para ele. Porque aquele homem não suportou de ver a cidade cercada, falando: vamos morrer. Agora eu te pergunto, irmãos, Deus te pergunta: você vai morrer antes do tempo, meus irmãos? Será que Deus tem prazer em te matar, sendo que Ele tem uma obra linda contigo? Será que Deus tem prazer em te ver praticamente aí todo depressivo, triste, amargurado? Se Ele tem uma vida de glória, você vive a glória dele. Será que Deus tem prazer, irmão, nos ver totalmente fora da sua vontade? De maneira nenhuma. Isso é a falta de compreensão do ser humano para com o Senhor. Isso é a falta de vontade da pessoa falar: eu vou dar um passo para Deus, mas um passo da maneira que Deus quer que eu dou, não da maneira que eu estou dando. Eu vou entrar no reino de Deus, eu não quero que Deus entre no meu reino, porque o reino não tem nenhum. Eu tenho que entrar no reino dele. Eu vou fazer eu vou fazer aquilo que Ele quer, andar segundo a sua vontade. E assim, cada dia mais seremos um tabernáculo do Senhor. Um tabernáculo vivo, irmãos. Amém? Como aqui tinha né, que nós lemos a parte onde ficou, glória a Deus, o testemunho, né? Que é no versículo 5: porás o altar de ouro para o incenso e diante da arca no testemunho. Irmãos, o testemunho somos nós, igreja, na presença do Senhor. Aleluia. Um testemunho vivo, santo e agradável a Deus. É um culto racional. Não somente aqui dentro, irmão, lugar que se reunimos para ouvir Deus falar conosco e adorarmos o santo nome, mas em todo lugar que nós vamos, irmãos. Em todo lugar que nós entramos e saímos, somos testemunho vivo. Prestamos um culto racional ao Senhor a todo instante. A pessoa nos olha e fala assim: ali vai o nome de Deus, ali vai a mulher de Deus, ali verdadeiramente vai a presença do Senhor. Ali Deus anda, tem prazer em andar com esse homem, tem prazer em andar com essa mulher. É totalmente diferente essa vida. É uma vida totalmente transformada. Se um dia andou no caminho do erro, hoje anda no caminho do acerto, irmão. Se um dia andou na mentira, hoje anda na verdade. Se um dia foi mal, hoje anda na bondade, porque Deus é bom e Deus também é amor. Glorifica a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. É dessa maneira, meus irmãos. Deus coloca em nós o ouro. Amém, igreja? Deus coloca em nós a sua prata. Amém? Seu cedro. Tudo que Ele colocou no tabernáculo, pediu para que Moisés, até mesmo Salomão, colocasse ali no templo. Hoje Deus coloca em nós tudo isso, igreja. E coloca a sua água, que é a palavra dele sobre nós. Um rio de água viva flui dentro de nós. O Espírito de Deus fala através de nós, igreja. A gente sente Deus falar conosco e falamos com o próximo também pelo poder de Deus. Não é mais eu que vivo, mas sim Jesus vive em nós. É isso, igreja? É lindo, irmão. É lindo Jesus viver dentro do ser humano, irmãos. O que não vale é a pessoa viver contrária à vontade de Deus, irmãos. Vale totalmente remar contra a maré. Vai viver uma vida de solidão, uma vida de desamparo, uma vida de podridão, igreja. Porque
Por mais que o ser humano ganhe o mundo inteiro, mas a salvação não vai conseguir. E além disso, irmãos, por mais que a pessoa pareça que tem alguma coisa aqui na terra, mas se ele não tiver Deus, ele não tem nada, irmão. Porque sempre vai ter um vazio dentro dele, vazio dentro dele. Sempre vai faltar alguma coisa. Agora, aquele que, irmãos, aparentemente, aos olhos do homem, parece que não tem nada, mas ele tem Deus, ao mesmo tempo ele tem tudo. Porque ele tem a esperança, igreja. Com a esperança ele tem a paciência, irmãos. E tudo ele aguarda no Senhor. Tudo ele sabe que vai acontecer em conformidade com Deus, igreja. E assim era a vida dos discípulos, meus irmãos. Assim era a vida desses homens de Deus. Homens que, como o pastor também falou ontem aqui, foi uma palavra linda, maravilhosa, que ficou gravada em nossos corações. Sem viver na abundância, sem viver na escassez, irmãos. Sem viver de todas as maneiras. Por quê? Porque somos preparados para toda boa obra, igreja. Somos aperfeiçoados pelo Senhor. Tudo posso verdadeiramente naquele que me fortalece. Por quê? Deus nos ensina, irmãos. Deus nos capacita para isso. Sem momento você vai falar, meu Deus, eu não tenho nada para comer. Lógico que você vai ter, porque o justo nunca vai mendigar, irmão. Se Deus enviou os corpos para sustentar a igreja, Ele vai enviar o que for para te sustentar e para te deixar isso. Se Deus fez maná cair no céu, e olha que maná começou a cair no deserto, só foi parar de cair quando eles entraram na terra de Jericó. Então, se maná vai parar de cair, irmãos, quando você entrar na Nova Jerusalém, graças a Deus, aleluia, Deus, maravilha para a nossa vida. Não queira, não inveje o ímpio, meus irmãos. Não inveja porque não vale a pena, irmãos. Não inveja aquele que parece aparentemente mundano, que aparentemente parece que tem. Não tem, irmãos, não inveja, não. Um segredo que Deus nos passa, irmãos, e para que todos saibam disso, e a verdade revelada de Deus para todos nós, os mais sábios, os mais ricos e os mais poderosos são os que estão na presença de Deus, igreja. Em toda a terra. Em toda a terra. Por isso que o diabo fica desesperado com a tua vida. Os mais inteligentes estão aqui dentro, irmão. São aqueles que estão na presença de Deus. Os mais ricos são aqueles que andam em comunhão. E os mais poderosos são os que servem ao Deus vivo, o general de guerra. Por isso que pode glorificar Deus, igreja. Glória a Deus. Quem está em forma? Eu sou poderoso. Você não é, não. Ah, eu sou rico, bilionário, eu sou mais que todo mundo. Você não é, não. Eu sou mais inteligente, mais sábio. Também você não é, não. Porque os mais sábios são aqueles que estão na presença de Deus. Deus revelou isso aí na própria vida de Daniel, meu irmão. Você vê a vida de Daniel ali. Quando Deus, glória a Deus, aleluia. Aliás, quando o ímpio precisava de ajuda, quem queria se socorrer? Em nome de Deus. Os astrólogos, os sábios, os entendidos, não conseguiam revelar nenhum sonho sequer que na boca do Assim aconteceu também na vida de José. Mesma coisa, irmãos. Então, irmãos, na hora do pega pra capar, como se diz, na hora da pessoa estar ali apavorada, pode ter certeza, ele vai procurar o crente, vai procurar o evangelho. Vai procurar uma mulher que tem testemunho de Deus. Vai procurar uma mulher que fala, não, esse quando ora, esse quando clama, esse quando prega, esse quando fala com Deus, algo maravilhoso acontece. Glorifica a Deus em nome de Jesus. Graças a Deus. E é dessa maneira. Por isso que não vale a pena a pessoa andar contrária à vontade do Senhor. Porque daí você tem aquela confiança em Deus, Deus também conta contigo. Para todo tipo de obra, irmãos, não importa onde você for, o nome do Senhor vai ser glorificado, a lâmpada acesa. Não importa onde você entrar, onde você sair, Deus te dá sabedoria para saber entrar e saber sair no meio do povo, irmãos. Você nunca vai se sentir nem embaraçado, irmãos. Foi um momento que vai passar até um pouco de medo, Por falta de confiança, falta de fé. Assim como os discípulos tiveram medo naquele barco, assim como Pedro teve medo de andar por cima das águas, às vezes você vai ter, eu vou ter, mas Deus vai estar do nosso lado. Ó, minha mulher de pouca fé. Ó, minha mulher de pouca fé, confia em mim, glória a Deus. Tu me serves, e aquele que me serve estará comigo. Aonde eu estou, vós estará comigo. E o Pai me honrará. O Pai me honrará. Coisa linda, igreja. Você nunca vai ser desonrado, desamparado. Cada dia mais Deus revelando essa excelência em nossas vidas. E cada dia mais o testemunho que Deus tem deve fazer em cada um de nós
vai sendo contado por toda essa terra. Porque o testemunho nosso não vale para nada, mas agora o testemunho de Deus na vida de um homem vale mais que tudo sobre esse mundo. Amém? Glorifica a Deus em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilha do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra que Deus nos dá nessa noite, igreja. Que venha a ser, irmãos, o tabernáculo de Deus. Que Deus venha fazer de nós conforme a sua vontade, da maneira que Ele quer. Que a gente venha a ser como, né, glória a Deus, aleluia, um testemunho vivo que passou pela terra e em breve veremos também Moisés, irmão. Aleluia. Que a gente venha a ser como Sara, como Isabel, como Maria, né, irmãos? A gente fala e não sabe nem o que está falando, não imagina o poder de Deus naquilo que estamos falando. Glória a Deus. Agora, para você imaginar, irmãos, uma virgem concebendo um filho, irmãos, né? É fora do comum, igreja. E foi isso que Deus fez na vida de Maria. Glória a Deus. Jesus nasce também a cada momento dentro de cada um de nós, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nascemos para Cristo, amém, igreja? Aleluia. Não mais somos enviados à morte, mas lembre-se que cada dia mais teremos a vida eterna. Aleluia. Sendo glorificado, o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Deus operando maravilhas através de cada um de nós e em cada um de nós. E cada dia mais os remidos do Senhor vão se encontrando, vão se juntando. E o sangue do Senhor nos justificando contra todo o pecado. Amém?